Fala rapaziada, beleza? Começando mais um episódio aqui do Resenhando Podcast, nosso segundo episódio. E hoje eu tenho um convidado muito especial, uma honra estar recebendo hoje o vereador de Campinas, Nick Schneider. Nick, Grande, Gabriel. prazer ter você aqui. Vamos conversar, uma conversa leve. Parabéns pelo mandato, parabéns por tudo que você está Obrigado. fazendo aí por Campinas e pela nossa região ali. E eu queria começando perguntar para você, antes da gente entrar nesse meio, saber um pouquinho quem é Nick Schneider, quem era Nick Schneider antes da política, como foi a sua infância. Conta um pouquinho pra gente aí. Fala, Gabriel, todos que nos acompanham no podcast, Resenhando resenhando podcast. o podcast. Que maravilha ver você nesse meio de comunicação tão usado atualmente, que é o podcast, uma maneira de chegar de maneira leve, fácil às pessoas e principalmente aos amigos, né? É isso. Nós que temos muitos amigos em comum e hoje temos a oportunidade de estar juntos aqui fazendo essa resenha, esse bate-papo. Uma alegria estar aqui com você, parabenizar o Grupo Mais aqui, uma estrutura fantástica que está montada aqui no Shopping das Bandeiras, é um shopping bacana da cidade de Campinas. Uma alegria estar com você aqui, viu? Obrigado mesmo. Quem Eu eu que fico conheci sinto feliz. criança e hoje me entrevistando aqui, muito legal. Bom, quem que é Nick? Eu sou Luiz Henrique Silva Schneider, meu nome. Sou nascido e criado no Jardim Garcia, né? Nasci ali no condomínio Raul Renato, foi minha primeira casa. E depois mudei para a Rua 4. Meu pai me levou para a Rua 4 com 1 ano de idade. Filho do Jorge, da Fátima, irmão do Rogério, meu irmão que está no céu. E tenho uma formação acadêmica em administração de empresas, né? Me formei em administração, fiz uma pós em gestão pública, já tive meu comércio próprio, meu negócio próprio, trabalhei numa grande empresa de bebidas, a Ambev, trabalhei em empresa familiar também. E hoje Deus me deu essa missão aí, vocês me deram, né? Os nossos eleitores nos deram a missão de representá-los na Câmara Municipal como vereador. Então, mais ou menos, esse sou eu, sou católico, praticante e procuro aí trabalhar pelo nosso povo através da política. Pô, legal, eu conheço um pouquinho, né, um pouco da sua história. Você é um amigo do meu pai Isso, há muitos anos e acabou me conhecendo realmente como criança, e aí a gente se tornou amigo através do futebol, né? A isso, galerinha ali do Jardim Garcia, o futebol aos sábados, e isso. hoje ainda você mantém o futebol com a galera lá, né? Eu mantenho sempre que posso, Gabriel. Como eu tô meio furão ultimamente, a gente tá tendo muito compromisso aos sábados à tarde, mas sempre que posso eu estou presente ali na sedinha do bairro, no Garcia, que é um lugar que eu amo muito, é minha segunda casa ali. Eu nasci ali dentro da associação de moradores. Como é importante uma associação de moradores na vida de um bairro, né? Sim. Uma associação de moradores cuida de um pequeno território, ajuda o poder público a cuidar de um pequeno território, os chamados bairros. E ali se aprende muito, se faz muita amizade. Tem muitas associações muito boas na cidade de Campinas, e a do Jardim Garcia é uma delas. E com seu pai, É. ali nós tínhamos um time do Jardim Garcia que representava com muito orgulho o nosso bairro, e nós saíamos para jogar todos os sábados à tarde. Nós nunca tivemos mando de campo, tivemos só uma época, pequena época, ali nos Amarais, no ETCAP. ETCAP, exatamente. Só que a maioria dos anos nós saímos para jogar fora, em outras cidades, e era Nossa. maravilhoso, né? Era maravilhoso, é uma alegria. Nossa, muito bom, aprendi muito. Comecei com 16 para 17 anos, e nós fomos parar, eu acho que eu tinha, o último daí você já estava Já jogando, acho tava que eu jogando já já. tinha acho que uns 40, Já tava né? jogando. Então, Eu lembro da época do ETCAP que eu ia, né, pra ficar correndo em volta do campo. O campo lá era grande. grande, Era muito gra- grande, muito Ali, grande. se eu não me engano, era pelo Maruvir, né? É, Maruvir, que era o grande treinador. Tinha o Manoel. segundão, o primeiro e... Isso, 2 quadros e lá uns 30 atletas jogando, É, né? e Muito meu bom. pai comentou no último podcast, ficou décadas o time do Garcia, né? Muito, E muito hoje tempo. muita gente, muita molecada que veio comigo depois, hoje para conversar comigo e fala, "Ô, a gente sente falta, pô, era legal, ter um É. sabadão lá, a É, gente se os reunia." filhos iam, né? Pequeno, É, você é um deles, o filho do Nenê, Babãozinho, ia, seu amigo, é. o Vitor. Aliás, um abraço pro Vitão. Então, isso é legal, porque era um conceito de time, sim, mas era família, né? Sim, sim, a Era uma gente... família que se reunia e depois dos jogos, aquela resenha gostosa, sempre um churrasquinho, bate-papo, então era muito gostoso, né? E Ah, dali surgiram muitas amizades frutuosas, né? Até hoje, exemplo ah, a nossa, né? até hoje, inclusive a nossa. Ô Nick, e como foi pra você ter o seu pai hoje? Bom, teve muitos anos na política,
Como foi você conciliar você como pequeno ainda, crescendo, adolescência, com o seu pai, e depois que veio a virar a chave para você de você entrar nesse meio? Como É. que foi essa mudança para você? Gabriel, eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Daí meu pai veio, chegou em casa, ele trabalhava na Associação do Senhor Jesus, que hoje é a TV Século XXI, aquela Uhum. TV, né? E ele veio com a ideia e com planejamento de vida de ser candidato a vereador. Do nada? Do nada, né? Ele, na verdade, ele ali junto com o Padre Eduardo teve um discernimento, um momento de oração ali e o Padre Eduardo incentivou muito ele e ele chegou com essa com esse papo, né? Com essa perspectiva de vida. Rapaz, mas foi uma bomba que caiu em casa. Você tá louco, pai? O que é isso? Se meter com política? Não, pra que isso? Não precisa. Eu não me conformei. Minha mãe ficou meio assim. Meu irmão também ficou meio perdido, não entendia muito bem. A gente não era desse meio, né? Uhum. Mas Deus soprou no coração dele. Ele saiu candidato em 1996, não foi eleito, né? Teve uma votação boa até, mas não foi eleito, não foi suficiente para ser eleito. E ali eu já participei de uma primeira campanha eleitoral. E ao participar da campanha, eu via, a gente tem contato com muitas pessoas na rua, a gente vai para as ruas para pedir voto, para conversar, para ver as dificuldades do povo. E ali eu sentia uma inquietude no meu coração desde aquela época, no sentido de tentar ser útil para o povo, né? E a gente via tantos absurdos, pessoas passando dificuldade, a gente ia em lugares periféricos da cidade de Campinas, via as pessoas com dificuldade, problema na saúde, problema na educação, problema no transporte público. E daí meu pai foi candidato, não foi eleito, depois ele participou do governo ali como diretor de uma pasta, da pasta de assistência social. Depois, e daí parece que a mosca picou ele e picou nossa família, né? É. Então, em 2000 ele foi candidato novamente, também não foi eleito. Depois, em 2004 ele foi eleito. Mas a partir daí, todas as campanhas eu coordenava, eu ajudava no sentido de montar as campanhas, de abrir frente de diálogo com a população, porque o bom político é aquele que está do lado do povo, que ouve, que está presente, né? E eu ajudei a estruturar tudo isso desde então. E daí ele ficou, acho que foram bons mandatos, porque ele ficou 2004, 2008, foi reeleito em 2012, reeleito em 2016, reeleito em 2020. Então foram 5 mandatos consecutivos, 20 anos. E eu por trás de todo esse processo, e daí eu, nesse interim, nesse tempo, eu trabalhei um pouco na área de consultoria econômica para prefeituras, comecei a me inteirar um pouco mais da gestão pública, fui fazer faculdade de administração, fiz pós-graduação em gestão pública, ocupei alguns cargos no governo do estado de São Paulo, em algumas prefeituras. Então eu fui meio que, antes de ser candidato a qualquer coisa, fui Sim. aprendendo como funciona o poder público. É muito diferente do privado, né? O poder público é muito mais burocrático, tudo muito mais difícil. O nosso país, infelizmente, tem uma burocracia que não precisava, mas é a regra do jogo. E daí eu fui fazendo parte desse meio, meio que por osmoses, Sim. né? Foi acontecendo. E daí chegou agora, recentemente, em 2024, o nosso grupo, depois de muita conversa, meu pai também, mais de 70 Sim. anos, chegou num momento, porque o mandato exige muito, né? Sim. Desgasta muito. E nós propusemos essa sucessão para a população, né? E a população acho que aceitou, né, a nossa Você votação. acha? A nossa votação foi muito boa, a população teve uma percepção de que seria importante continuar o legado e acrescentar algo mais que eu trago com base na minha experiência de vida, né? Nós somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas com os mesmos valores. Isso Sim, vale sim. muito, né? Isso é muito importante. E seu pai, bom, foi um dos vereadores que mais ficou no cargo, né? 20 anos aí que você falou. E você teve alguns cargos em algumas associações antes, né? Em alguns outros cargos públicos que você teve. Isso. E qual foi o que mais te marcou, você acha, assim, desses cargos anteriores a você ser vereador? Olha, sob o ponto de vista assim acho que de participação, de entrosamento com a população, de sentir o cargo, mesmo quando eu fui diretor estadual de esportes, Uhum. né? Quando eu fui diretor no governo do estado da Secretaria de Esportes, eu fazia muitos jogos regionais, jogos abertos, jogos dos idosos, e eu fui chefe de delegação, fui chefe dos jogos em diversas cidades, então eu andei o estado inteiro,
foi muito legal. O esporte é uma ferramenta muito importante de inclusão, uma ferramenta muito importante de prevenção às doenças. A gente tem que valorizar o esporte, né? Você Sim, que vem do esporte, gosta de futebol, você sabe muito bem disso. Então, do seu ponto de vista assim de satisfação foi esse, mas de responsabilidade foi quando eu fui secretário de administração no município de Louveira. Né? Então, você imagina, o município, à época, tinha um orçamento na faixa de 600 milhões de reais ano. E todas as licitações passavam na minha mesa. Né? Então, todos os processos, como secretário de administração, a gente tem que assinar os editais. Então, toda a compra do município era uma pressão enorme das secretarias, querendo velocidade nas compras, querendo agilidade para um bom governo, enfim, o prefeito pressionando a população, greve de servidor, Nossa. enfim, uma loucura. E ali eu aprendi muito a ser resiliente, aprendi muito a ter temperança, a saber que nem tudo acontece do jeito que a gente quer, né? Mas que a gente tem que direcionar sempre para o lado do bem, sempre para o lado da transparência, da responsabilidade com o gasto público. Mas foi uma escola ali, foi um momento muito importante da minha vida, sob o ponto de vista de amadurecimento profissional. Sim, sim. E, bom, falando um pouquinho agora, já avançando para o cargo de vereador, em 2024, você foi o primeiro mandato, primeira eleição que você Eleição, participou, e eu tava ali com vocês ali com na certeza. contagem dos votos Nossa, ali, e foi uma loucura, né? foi. Você superou, acho que até a sua própria expectativa de quantidade de votos que você receberia. Se eu não tô enganado, você superou até os votos do seu pai, né? Foi o dobro, né? Foi o recorde, né, É, de votos. E como foi receber essa notícia e saber que tanta gente, é, não só da região do Garcia, você teve votos sim. aí em todo lugar de Campinas. Como foi ser o vereador, o quinto vereador mais votado em Campinas? Sabe, Gabriel, a gente imaginar que num domingo de manhã uma pessoa sai da sua casa, a política como está, né, desgastada, as pessoas não acreditam mais no político de maneira geral, e com razão, diante de tudo que a gente vê. E a gente vê uma pessoa levantar pela manhã ou à tarde que seja, sair num domingo da sua casa com um papelzinho, com a sua foto, com o seu número, ir lá na urna, digitar, falar. E porque esse voto significa o seguinte, Nick, eu confio em você, não me decepcione. Sim, Eu estou te dando um aval, estou assinando embaixo da sua candidatura e estou falando, me represente. Isso é muito forte. Né? Isso é o que eu trago no meu coração, assim, é uma responsabilidade muito grande. Agora, durante a campanha, durante todo o processo, eu sentia muito Deus conduzindo tudo, sabe? As coisas foram acontecendo com muita naturalidade. Né? As pessoas foram se aproximando da nossa candidatura e das nossas propostas de mandato com muita naturalidade. E eu acredito porque viam verdade, porque veem verdade na gente. Então, eu andei muito durante a campanha, cumprimentei muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, me dediquei muito à campanha. E assim, eu amanheci no dia da eleição preparado para ter um voto ou 10, 15 mil votos. Eu estava muito em paz, porque eu sentia que tudo que eu podia fazer eu fiz, sim. né? Eu me dei, eu me dei ao máximo, né? Tudo que eu podia fazer eu fiz. Eu busquei dar transparência em tudo que eu pensava, tudo que eu era, tudo que eu sou. E então eu estava preparado para qualquer resultado. Você estava comigo lá, Sim. você se lembra da tranquilidade Sim, você que tava nós calmo e tínhamos. todo mundo tava nervoso, a Exatamente. gente tava nervoso, você tava calmo, você tava tranquilo. Exatamente, exatamente por isso, porque eu estava preocupado. Se não fosse da vontade de Deus eu ser eleito, que eu tivesse ali 500 votos, 600, 1000, tudo bem, tudo bem. Eu ia assimilar também. Mas foi vontade de Deus essa votação expressiva, esse resultado maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez as quase 8 mil pessoas que confiaram em mim em outubro de 2024, me concederam esse mandato e agora é mandato, né? Sim, Agora, o marketing político costuma falar que a campanha política é mais voltada para a emoção. sim, O mandato é razão, tem razão. resultado. E é isso que eu procuro entregar, resultado para a cidade de Campinas, de maneira geral e em especial para a região a qual nós temos muitos amigos, onde Sim, eu sou sim. nascido e criado e procuro representar muito bem, né? Tá representando muito bem. A gente vê que você é voltado muito ao esporte. A gente tá vendo na praça que você tá, tá reconstruindo ali no Nóbrega, né? Então ficou maravilhoso ali o espaço, a quadra.
de futebol que você fez no seu site e tudo o que você está fazendo e o seu projeto ali, acredito que seja, vai ser de suma importância para a região, vai valorizar muito a nossa região ali, né? Que até brinco, fala que é um mini Taquaral, né? É um É mini isso mesmo. Taquaral, essa é É a isso ideia, mesmo. né? Essa é a Acredito que ideia. seja. E fala um pouquinho o que, que é a sua ideia ali ainda de coisas para fazer na Praça Maria Mãe do Povo ali, para a galera da região saber o que, que tá vindo por aí. É. Gabriel, a Praça Maria Mãe do Povo, ela é maior do que muitos parques que existem hoje no município. Né? Tem muitos lugares que são chamados parques em Campinas, que são menores que a Sim. Praça Maria Mãe do Povo. E quando eu tive essa percepção, ainda na campanha, não sei se você se lembra, mas a Areninha de Futebol Society, ela foi implantada ainda no mandato do meu pai. Né? Ele colocou a emenda e estava começando no começo de 2024, final de 2023. E nós fomos lá para acompanhar a implantação, para fazer um material até de divulgação do espaço. E ali eu senti no coração, falei, poxa vida, um espaço desse tamanho, isso daqui tem que virar um mini Taquaral, isso daqui tem que virar um parque público municipal. Então, desde o início do nosso mandato, a gente tem trabalhado para transformar aquela praça num parque público municipal. Ali nós já temos o campo de futebol, nós temos a Areninha Society, nós temos a pista de skate, nós temos o parcão, nós fizemos uma quadra, uma área administrativa, enfim, o campo de futevôlei que nós vamos mexer. Aliás, eu tenho demandas de uns amigos aqui por futevôlei, né? A gente Um tal de gosta. Gabriel, um tal de Fernando Noquinha, e aí A vai, gente né? De gosta. Paulinho Ratazana, e daí vai, né? Exatamente. Galera do futevôlei, né? Vai ficando velho e vai jogar futevôlei, Isso né? aí. Ainda dava pra correr também. Então, a nossa ideia é ter um horário de abertura, de fechamento, deixar aquele espaço um mini taquaral organizado, com uma administração própria, que zele pelo espaço, iluminar aquele campo. Quem sabe a gente vai jogar um futebol à noite Pô, naquele aí campão, é legal. né? Então, ali é um potencial enorme, e não é só para a região. Ali pode ser um mini taquaral para a cidade de Campinas, né? E para uma macro região, né? Se você pegar a região da Via Industrial, do Jardim Aurélia, do Parque São Bento, do Ipauçurama, do Jardim Roseira, que estão ao entorno, não tem um Sim, parque desse jeito próximo para frequentar. E pode atender todo esse povo, né? O Satélite Íris, né? sim. Então, é uma oportunidade para a cidade de Campinas. E eu tenho feito todos os esforços junto à executiva. Aliás, eu agradeço o prefeito Dário, que tem acreditado, sonhado junto comigo, tem nos dado perna para que as coisas aconteçam, colocado dinheiro público, né? Porque tudo Sim. custa. O secretário Paulelli tem me ajudado a transformar esse sonho em realidade. E olha, eu acredito que esse ano ainda nós faremos a inauguração. Show de bola. É. E para quem não sabe, o Nick deu um spoiler aí essa semana passada, junto com o prefeito Dário, que ali a nossa região vai ser toda recapeada a parte transamazônica, né? Isso, ali é a A Transamazônica. Transamazônica, Na isso. verdade, eu estou trabalhando para tentar trazer recursos para recapear o Jardim Garcia como um todo, né? Só que o recap ele é muito caro. Sim. Então, o asfalto do Jardim Garcia tem mais de 50 anos, né? O bairro tem mais de 50 anos. O asfalto já está bem deteriorado, principalmente das ruas, né? Das ruas Ai, alimentadoras das principais, né? O que eu consegui, a priori, nós conseguimos no ano passado, no comecinho do ano passado, final do ano retrasado, o recap da Albuquerque Lins e da Vicente Belóquio, que é uhum. por onde passa o ônibus, onde desce do lado do Lencastre, no Jardim Garcia, nós estamos falando, viu, gente? E agora nós conseguimos a Transamazônica, né? A Avenida Transamazônica, que é uma alimentadora de tráfego, sai lá do Nóbrega, vai até Tá, a John John Boy Boy. É a Dunlop, principal ali da a nossa região. principal, exatamente. E vamos trabalhando ao longo do mandato para aos poucos ir conseguindo as outras ruas, Show de né? bola. A gente viu também que você fez lá no ponto final do 240, É, lá no Jardim Garcia, lá embaixo. Fez agora também o vestiário do pessoal do Dominó. é. Então ficou legal, ficou legal. E eu vou te perguntar, que eu preciso saber, muita gente pediu para mim falar para você, o que você tem de ideia pro Beira-Rio, o campinho lá de baixo do ponto final. Então, ali é um campinho que nós jogamos muito quando Nossa, criança, né? Tem um valor afetivo muito. Você sabe que tem isso, né? tem. Tem lugar que a gente tem muito valor afetivo, que marcam a nossa infância, os lugares que marcam a nossa infância. E ali é um deles, né? Ali nós conseguimos melhorar muito o ponto final, né? Antigamente os ônibus ficavam ali na rua, atrapalhava muito o trânsito, fizemos uma baia, reformamos o espacinho do dominó dos senhores ali, fizemos um vestiário, né? Fizemos um vestiário, banheiro para os motoristas de ônibus que não tinham, então o pessoal ficava ali
nessa situação. Ponto final, e não tem um banheiro para os motoristas. E agora a nossa ideia é melhorar o campinho, né? Tá melhorando muito já, viu? A gente tem feito alguns jogos lá, tem até me aventurado a jogar algumas vezes lá. Tá melhorando muito, mas vamos ver se a gente consegue trocar aquele alambrado e dar uma nivelada. Eu não quero fazer nem sintético e nem areia lá. Eu quero manter a grama. A grama Pelo menos natural. é o que eu tenho dentro de mim. Sabe por quê? Você sabe disso, né? O sintético machuca muito, nós Sim. que somos mais velhos, né? Exige muito. Então, acho que um campinho de grama natural ali vai ficar legal. Dá uma melhorada no que já tem ali. Mas já tá melhorando bem, viu? Não, ali é uma praça muito antiga da nossa região. A gente É, sempre. Bom, se você jogou bola muito na infância, eu também joguei, porque ali a gente sempre apelidou de Beira-Rio por conta do córrego ali, do Pissarrão. da época do Pissarrão. Então, assim, a gente tem um carinho por aquele espaço, então acho que a tendência é ficar cada vez melhor ali Sim. nessa nossa região ali. Nick, e eu perguntei pra você em relação a como foi pra você ter o seu pai envolvido na política e como foi pra sua família, sua esposa, seus filhos, como foi pra você, como foi pra eles, na verdade, você entrar nesse meio agora como vereador. Olha, Gabriel, eu não diria que como foi, está sendo. É, isso como está sendo, verdade, verdade. Porque é um desafio diário, né? Nos exige muito. Mas assim, eu tenho algo dentro de mim. Se um dia eu tiver que optar entre a minha família ou a política, eu fico com a minha família, né? Então, a partir do momento que a minha esposa, que meus filhos, que meus pais não estiverem comigo nesse processo, eu não continuarei. Porque para mim tem muito valor a minha família, que é o alicerce de tudo. Se eu saio para uma campanha ou se eu faço um mandato e crio uma confusão e crio problemas na minha casa, não vale a pena, né? Porque para eu cuidar do próximo, eu preciso estar bem. E para Sim, eu estar bem, eu tenho que estar bem com a minha família. show. Então, e eu tenho muito a elogiar a minha esposa, a Helenice. Ela é uma parceira de primeira hora. Quando eu decidi ser candidato a vereador, eu conversei com ela. Ela me abraçou no sentido assim, tomou posse dessa missão, né? Ela compreendeu, teve a maturidade de compreensão e está comigo em todos os momentos, né? Todas as reuniões, assim, de grande porte que eu participo, ela está comigo. Nós fazemos parte de uma comunidade católica, Pantocrator, e da Igreja Católica nós temos muita atuação em parceria com padres, com comunidades, e onde eu vou, ela vai comigo, ela me acompanha, e é uma alegria para mim. Então, eu sou muito grato a Helenice, a minha esposa, a meus filhos. Meus filhos estão numa fase de adolescência, é um pouquinho mais, né, reservado, não gostam muito, não. Ah, pai, tem que ir, não quero tirar foto, você sabe como que é, Sim. né? Mas mesmo assim, eles são muito bondosos e compreendem também a missão do pai. Então eu fico aqui no meu beijo para Helenice, para meus filhos, para o Diego, para a Marina, e minha gratidão por estarem comigo nessa missão de servir o próximo, porque a política é isso, Sim. né? É você abdicar da sua vida, abrir mão dos seus finais de semana, abrir mão dos seus descansos em casa durante a noite para estar junto da população, servindo, vendo os problemas, encaminhando soluções, servir o próximo, né? Essa é a missão do político. Sim. E você comentou que vocês fazem parte de um grupo, né, católico, e a Isso. gente viu muito isso na sua campanha eleitoral. É. Vocês participando bastante de ir nas igrejas, ir nas comunidades. E como foi ter esse público realmente devolvendo esse carinho e essa É. confiança para vocês? Porque É. a gente vê, às vezes, muito político, né, colocando a fé nas campanhas, mas a gente não via muito na prática. E você realmente você foi na prática, você estava lá, você É. não abriu mão dos seus domingos na missa. É. Como é que foi ter esse carinho do público? É uma responsabilidade enorme, né, Gabriel? Porque desde o início eu sentia no meu coração que o nosso mandato ele tem que estar a serviço de Deus, primeira coisa, né? Então nós temos que ter uma sintonia muito fina, temos que deixar Deus trabalhar através de nós no nosso mandato. E é o que a gente procura fazer. E daí, eu como católico, desde criança, fui coroinha, enfim, um católico mesmo, né? Eu sentia dentro de mim que é importante nós termos políticos que façam essa ligação entre o poder público e a Igreja Católica, né? Então nós temos uma amizade muito grande, um vínculo muito grande com comunidades espalhadas pela cidade inteira, comunidades católicas, evangélicas também, mas por ser católica é Sim, natural que a sim. gente tenha mais proximidade com a Igreja Católica.
Esse relacionamento criado com os fiéis, com os católicos, com os padres, com o nosso arcebispo Dom João, nos traz muita responsabilidade, ainda mais Sim, responsabilidade, né? Porque a gente tem que ser exemplo, né? A gente representa um povo que é sério, né? Um povo que quer o bem da cidade, que quer o bem comum, que acredita na política voltada ao ser humano, voltada aos mais necessitados, voltada às pessoas, né? E a gente traz essa responsabilidade dentro de nós. Mas eu acho assim, realmente, você disse uma verdade. O povo católico, o povo de fé que está nas igrejas, abraçou a nossa candidatura, abraça o nosso mandato até hoje. Recentemente nós fizemos um evento com um apelo em defesa da vida, né, contra o aborto, que é um uhum, trabalho que nós fazemos, que se chama Cantando pela Vida, um festival de música católica, de músicas, né, cristãs na Concha Acústica do Taquaral. muito E bonito, por exemplo, porque é, eu vi, muito então, tinham bonito. mais de 5.000 pessoas ali, passaram por ali, Gabriel. Então, é muito bonito. Você vê cerca de 5.000 pessoas, você vê 5.000 pessoas reunidas numa praça pública, né, que é ali na Concha Acústica do Taquaral, fazendo um momento de fé, um momento de oração, um momento de reflexão, de louvor, reconhecendo Jesus como o Rei das nossas vidas, reconhecendo a grandeza de Deus em nossas vidas. E para mim é uma alegria ser instrumento de tudo isso. Né? Sim, Se não fosse eu, se fosse da vontade de Deus, ia acontecer do mesmo jeito. sim. Né? Mas eu agradeço a Deus por ter me escolhido para ser instrumento de uma obra desse tamanho. Bom, parabéns, né? E É, eu acompanho você aí, acredito que muita gente acompanha, então realmente foi algo muito grandioso, obrigado. viu? Quão bonito foi. Foi bonito. Eu que minha família cresceu na católica e depois eu me tornei evangélico, mas assim, a gente é tudo cristão, né? Então quando a Exatamente. gente vê eventos desse nível, a gente tem que elogiar e agradecer pelo bem que está fazendo pela gente. Amém. E Nick, agora uma pergunta que eu queria fazer: qual que é o maior desafio seu hoje no mandato como vereador? Fora, lógico, a correria do dia a dia, fora o celular que a É. gente comentou antes, o celular queimando de Não para, mensagem. não para. Qual que é o maior desafio hoje dentro da política, sabendo tudo que está acontecendo na política hoje no Brasil em É, geral? Qual que é o maior desafio seu como vereador que você vê é, agora já chegando a 2 anos de mandato aí? é. Eu acho que a questão do celular é muito importante ser dito, porque antigamente você precisava falar com o vereador. Imagina há 20 anos atrás. Como que funcionava? Você pegava o telefone fixo, ou No- você ia até a Câmara, ligava para a secretária ia agendar um horário para o vereador, para dali 15, 20 dias, dependendo do assunto ele atendia, dependendo não. Né? Eu ia na Rua 4, batia na porta da campainha porque eu É sabia que onde você seu pai conhecia, morava. é que você conhecia, né? Mas assim, de maneira geral, há 20, 30 anos atrás, era tudo muito mais distante. Sim, Hoje, as redes sociais, a facilidade de comunicação, nos traz uma exigência de mandato muito maior. sim. Né? Nós conversamos aqui antes do início do podcast, em off aqui, com relação à correria imposta ao mandato através também do celular, através do WhatsApp. Nós temos um canal de WhatsApp, que é um gabinete virtual, que a gente chama, que pega fogo. É o dia inteiro chegando demanda, e a maioria demandas justas, corretas. Sim, Pessoas pedindo coisas para a cidade que realmente são justas. Então, respondendo a sua pergunta, talvez o maior desafio hoje de um mandato é conseguir dar conta de toda a demanda que a gente recebe. Né? Porque você imagina, num universo de 8.000 pessoas que nós atingimos na campanha, no mínimo, né? sim, Porque nós atingimos muito mais. Para ter 8.000 votos, nós temos que atingir muito mais sim. pessoas, né? Após a eleição, essas pessoas continuam sabendo que eu fui eleito, que eu tenho um mandato e vão querer resultado. E o resultado muitas vezes é cobrado através dessas demandas que chegam no nosso WhatsApp, nos nossos telefones, nas nossas redes sociais. E daí, talvez o maior desafio do mandato, um dos maiores, seja dar conta de toda essa demanda que chega. E além disso, né, a política, é algo que a gente não dá para fazer sozinho. Né? A política, a gente sempre depende de um, sempre depende de outro. Eu vou aprovar um projeto na casa, vou aprovar uma iniciativa, eu preciso da maioria. Sim. Né? Então, um desafio muito grande é você saber construir um relacionamento que lhe dê possibilidade de aprovação de projetos,
de obtenção de recursos do governo federal, do governo estadual, de diálogo com o poder executivo para que as coisas aconteçam, mas sem se, entre aspas, aqui eu vou falar, nem sei se eu posso falar, sem se prostituir. Não, pode. Aqui tá Sem se liberado. prostituir, né? Então, sem deixar a sua honra para trás, sem deixar os seus valores para trás. Sim. Então, é um outro desafio, você saber jogar um jogo que não é fácil, que é um jogo que, se você bobear, te leva para o caminho errado, É um jogo político. que é o jogo político, é você saber fazer política do bem, Sim. né? Você se aliar com as pessoas certas, você saber a hora de parar. Então, olha, eu preciso sim do apoio dos vereadores ou do apoio para aprovar esse projeto, só que eu vou até aqui. Daqui para lá, se não aprovar, fazer o quê? Sim. Mas eu não entro num jogo que não tá dentro do meu coração e que vai me levar para um caminho errado. Por isso que você foi o quinto mais votado. Amém, amém. E que eu E, continue e assim. continue Que assim. continue assim. E a próxima pergunta é essa. Daqui 2 anos tem eleição mais uma vez e você pretende continuar. Qual que é o seu Ô, projeto? Gabriel, eu tô muito focado no mandato, Aham. né? Eu acho assim, eu preciso entregar resultados. Eu estou no meio de um mandato, nem no meio ainda, né? Quase É no quase no meio meio, de um mandato. Então eu preciso entregar resultados, eu preciso produzir, né? Eu preciso mostrar por que eu fui eleito, para daí, no fim do mandato, eu avaliar qual caminho eu devo seguir. Foi aquilo que você me falou, né? A campanha eleitoral é muito mais emocional e aí quando você vai no mandato é É mais razão, o mais povo quer razão. resultado. E com Sim, razão, tá sim. certo. É assim mesmo, tem que ser assim, né? E de tudo que a gente falou, de alguns projetos que a gente comentou aqui que você vem fazendo, fora o Mini Taquaral, o que você tem em mente, que você acha que é um projeto que você tem no seu coração, que você quer fazer por Campinas, seja para nossa região ou qualquer outra É. região de Campinas, que você tem vontade e é um sonho seu de fazer no seu mandato? Gabriel, tem algumas iniciativas que nós fizemos, projetos que a gente tem protocolado, mas eu quero falar de uma ação especial que a gente tem feito. Nós criamos uma frente parlamentar para acompanhar o trem intercidades. Nossa, legal. É um projeto maravilhoso do governo do estado, mas nós, enquanto Câmara Municipal de Campinas, temos a obrigação de acompanhar esse projeto muito de perto, porque vai impactar diretamente a cidade de Campinas, como um todo, né? É um projeto, para quem não sabe, é um trem que vai partir de Campinas e ir até São Paulo em cerca de 1 hora, com uma parada em Jundiaí, e um trem de passageiros, né? Resgatando o trem de passageiros numa média velocidade, hoje ao custo estimado de R$ 70. Então veja como vai desafogar a chegada a São Nossa, Paulo, vai muito. melhorar muito a vida do campineiro que sai daqui e vai para São Paulo. E nós criamos essa frente parlamentar na Câmara Municipal, eu coordeno essa frente, eu Uhum. propus essa frente, para acompanhar todo esse processo. E nós temos alguns desafios, né? Um deles, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, faculdade que eu estudei, aliás, que eu tenho muito carinho, um abraço para os amigos da PUC, todos que estudaram, os professores, é uma faculdade maravilhosa, né? Meu pai fez lá também. Fez Meu pai também, fez né? lá também. Então, Fez administração lá também. igual eu, igual eu. Então, eu fui bicho dele. Porque É, eu sou mais novo, acho que eu fui acho que foi bicho isso aí. dele. Acho que foi isso aí. Então, essa frente parlamentar está acompanhando algo que tem nos preocupado muito. Por exemplo, a PUC fez um projeto para ocupação da estação ferroviária. A estação ferroviária é enorme, para quem não conhece, fica ali na Vila Industrial, uma área enorme. Uma parte já está destinada para o trem intercidades, já está tudo certo, está correndo, onde vai ser o embarque e desembarque, a estação propriamente dita. Mas está sobrando áreas, uma área enorme, tanto de um lado quanto do outro, que é de propriedade da União. A PUC fez um projeto enorme, né, de ocupação daquela área com um projeto chamado Hub da Inovação. Então é um projeto arquitetônico feito pela PUC, que foi presenteado para a Prefeitura de Campinas para implantar ali uma espécie eles usam a palavra hub, né? É um espaço de negócios. Então vão ter salas incentivando a questão da inovação, mercados, auditórios, lanchonetes, maravilhoso, maravilhoso. A ocupação do espaço que está degradado, abandonado ali Sim. na Vila Industrial, ligação com o centro, e que vai ser ocupado, pretende-se através desse projeto ser ocupado. Então você imagina, um espaço desse, a estação ferroviária, vai alavancar hotéis na região, Muito. estacionamentos,
A Vila Industrial, aquela região, vai dar um up de O próprio desenvolvimento. centro de Campinas, que hoje, querendo O ou não, próprio tá, centro, tá, exatamente. tá para baixo, vamos dizer assim. Exatamente. Então, Então, acho que volta aos hotéis que tinham, começa a se revigorar. Acho que aí é. seria o que Porque as voltaria. pessoas vão vir para Campinas para ir para São Paulo. Daí pernoita aqui, vai para São Paulo, volta, pernoita Sim, novamente, enfim. Só que nós estamos com um problema sério, que é uma das coisas que a gente tem acompanhado através da frente parlamentar. Aquela área onde pretende se implantar o Hub da inovação é da União, é do governo federal. O governo federal tem que fazer um termo de cessão de uso para a prefeitura, para que a prefeitura faça uma PPP e implante ali o Hub da inovação. E o governo federal não faz essa cessão de uso. Né? Vai, documento que volta, e burocracia, não sei o que, e não sai. Não sai. Então, veja, algo que as pessoas nem imaginam que está acontecendo, sim, verdade. né? E nós estamos em cima para que aconteça. Porque sem esse termo de cessão, se a União não falar, ó, a prefeitura pode usar, Usar, como é que a prefeitura vai fazer? né, Não não tem tem como. jeito. Né? Então, são algumas coisas. Outra coisa também que foi legal, eu não sei se você se lembra, mas ali na rodoviária tem um estacionamento em frente, que é embarque e desembarque, e tem um estacionamento da rodoviária mesmo, ali ao lado, né, onde Aham. as pessoas param o carro, que não tinha tolerância nenhuma de estacionamento. Então a pessoa, o embarque e desembarque está cheio, ela precisa entrar ali no estacionamento, arrumar um lugar para parar, para deixar uma pessoa com mala e ir embora, ela tinha que pagar lá os seus 10, 15 reais de estacionamento. Nós fizemos uma lei, iniciativa nossa, na verdade foi uma emenda a uma outra lei que eu consegui colocar, e hoje tem os 15 minutos de isenção para quem Show, para show. ali. Então é uma coisa aparentemente boba, mas que beneficia muita gente, né? Sim, sim. Queira ou não, são pessoas que estão deixando lá de pagar seus 15, 10, 15 reais por causa de 7, 8 minutos que para ali para Que espera para deixar. desembarcar ou esperar alguém chegar, dar um Exatamente. lugar. Então, uma coisa assim que não é tão grande, mas eu acho que reflete muito na vida das pessoas, Ah, né? não, hoje qualquer 10, 15 reais hoje faz É. diferença. E Nick, agora, bom, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da política, vamos pro seu lado pessoal. Tem algum sonho ainda pessoal, fora a política, que você queira ainda realizar, queira fazer, uma viagem? Não precisa falar que você quer ver a Ponte Preta Campinã, porque isso aí vai ser difícil. Aí é um sonho muito grande, né? Aí é um sonho Então, muito queria grande. que você me falasse se tem algum sonho ainda que você queira realizar, ou com os seus filhos. Ah, eu tenho alguns, né? A pessoa que não tem sonho, ela não vive, né? A gente tem que É, ter expectativas, tem que ter sonhos, né? Sonhar faz parte do ser humano, né? Eu tenho o sonho de ver meus filhos formados, né? Eu vou enfrentar um desafio muito grande, porque meu filho agora faz o vestibular no final desse ano. Ele está com 17 para 18 anos, então faz o vestibular. Minha filha tem 13, então daqui 4 anos também estará nessa época. E é um desafio para os pais, né? Hoje em dia, pagar uma faculdade, você acompanhar sim. o filho, não é fácil. Ou tomara que ele passe numa faculdade pública, mas enfim. Então, ver a formação dos meus filhos formados, constituírem família, ser avô, Sim. né? Um sonho, poxa vida, se um dia eu tiver essa honra, essa alegria, Deus me der essa possibilidade, vai ser uma grande honra. Nós estamos num caminho vocacional na comunidade Pantocrator e através da comunidade a gente tem a consagração definitiva a Deus, né? Através da comunidade, é uma consagração que é feita. É um sonho também meu finalizar esse processo vocacional dentro da comunidade. Enfim, nós temos alguns sonhos assim, ver a nossa cidade melhor, né? Através do nosso mandato, nós vemos a nossa cidade com uma saúde melhor, com uma educação melhor, com um transporte público melhor. O vereador, ele tem suas ações limitadas, né? O Sim. vereador não tem tanto poder, né? Ele é mais um interlocutor, né? Um fiscalizador, mas tem muita limitação de atuação. Mas ainda assim, eu espero que através do nosso mandato a nossa cidade melhore. Né, que a vida das pessoas melhore, que as pessoas tenham cada vez mais dignidade. Cidade de Campinas é maravilhosa. Nossa cidade é uma metrópole, uma cidade muito boa, mas tem muito a melhorar ainda. Então eu espero que um sonho que você me perguntou, um dos meus sonhos é ver através do nosso mandato a nossa cidade ainda melhor. Maravilha. E seus filhos comenta, seu filho que agora vai se formar, comenta que querer seguir a Meu, mesma já linhagem da não, família ou não? Ele não quer, não. não, meu filho não comenta nessa linha. Aliás, uma curiosidade, né? No dia da apuração em 2024 você estava lá, mas talvez você não tenha acompanhado esse detalhe. Começou a apuração, tal, e aquela tensão, e meus filhos lá, minha esposa, e
a hora que, finalmente, quando eu vi que eu estava eleito, e tal, meu filho vira para minha esposa, todo preocupado, tenso, fala: Mãe, eu não sei se eu estou preparado. Preparado com o quê, filho? O que está acontecendo? Não, mãe, foi o vô, foi meu pai, e a hora que for eu não sei se eu vou estar preparado para isso. Ele estava sofrendo no futuro se ele tiver que ser candidato para fazer uma possível sucessão, que coisa que, poxa vida, que a gente não sabe nem. Mas imagina, Então, ele o imaginou isso no vô, o momento. pai, Nossa senhora. né? Família Schneider não vai sair da prefeitura. Não, mas não acho que não. Não vai ser essa a vontade de Deus, não. Ele está fazendo um curso técnico de química, né? Fazendo um curso muito bom. Ele é da área de exatas, muito bom na área de exatas. Agora ele presta para engenharia química e eu Show. acho que ele vai para essa área aí. Já a Marininha ainda tem 13 anos, ainda está numa fase transitória, mas eu enxergo nela uma boa advogada, viu? Talvez ela É, tenha um pouquinho mais de vocação pro lado político. mas minha mãe disse que não via você também nesse ramo, que você era Então, muito vergonhoso, era tímido, pois é, e Gabriel. quando era na infância, agora tá aí Pois é, nas mídias, teve que aprender tudo, né? seus pais me conheceram criança, adolescente, e uma característica minha é a timidez, né? Eu sempre fui tímido, sempre fui na minha, né? Mas Deus foi me preparando, né? Eu acho que a gente não pode ter aquela síndrome, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente Não tem é que assim. evoluir, a gente tem que evoluir, né? Tem Acho que que evoluir, né? aquilo que você comentou, né? Seu pai fez um belo de um trabalho durante 20 anos, e aí você veio com. Tem os mesmos princípios, mas cabeças diferentes, e a Isso, gente tá numa época que a geração mudou um pouco, né? sim. E aí, querendo, você teve que se aprimorar nisso, aparecer na mídia, perder a É, vergonha. Hoje você faz uma mídia excelente nas redes sociais, então, assim, teve que também aprender, né? Acredito que a vida inteira a gente vai aprendendo. Você teve que mudar isso aí, aprender é. também como que é lidar com isso, com as câmeras, agora que você faz Pois gravação, é. faz vídeos. Tribuna. Então, na Falar numa tribuna, tribuna. falar, É. imagina como que é a... É um desafio. Nas primeiras sessões, eu olhava para aquela tribuna, ela olhava para mim, eu falava, eu vou te domar ainda. Por enquanto você ainda me põe medo, mas daqui a pouco eu não vou ter mais medo, não. No começo, quando você chegou lá sobre a primeira vez, deu uma tremedeira? Dá, Dá, né? dá um pouco de, de insegurança, né? E veja, eu vim numa situação diferente, né? Porque não era o Nick simplesmente chegando ali. Era o Nick, filho do Schneider, que há 20 anos estava lá e que dominava a tribuna. Exato, Né? Então exato. os vereadores falavam que quando meu pai subia na tribuna, todo mundo parava para ouvir e que ele impunha respeito. Daí chega eu lá, eu vou ter que, né? A prateleira A da prateleira, régua tá alta, querendo né? não chegou com uma moral lá em cima, porque A tava votação, votação. exatamente. Mas daí eu comecei a não me cobrar nesse sentido, porque eu sou outra pessoa, né? Sim. Meu pai, poxa vida, amo meu pai, o legado dele foi imprescindível na minha eleição, mas eu sou outra pessoa e as pessoas, os eleitores, acho que já assimilaram isso, né? Não Sim, sim. votaram no Jorge Schneider, né? Votaram no Nick Schneider, que é outra pessoa. E daí eu fui trabalhando isso internamente, a nossa equipe nos ajuda muito. Eu tenho alguns anjos da guarda que são da nossa equipe que nos ajudam muito e vão nos dando confiança no nosso trabalho. E eu acho que agora eu estou mais maduro nesses desafios Ah, de sim, sim. exposição, né? Eu sempre tive dentro de mim assim muita certeza e muita clareza no meu objetivo. Agora daí a pôr para fora é um desafio, É né? um desafio, É um sim. No desafio. começo é um desafio, né? Mas foi bom, eu acho que está sendo bom, eu acho que já amadureci muito e já estou, acho que à altura da nossa cidade. E a sua equipe é muito boa. A gente tem alguns amigos que veio da turma, né, do grupo do seu pai, que mantiveram. É, Tem alguns amigos lá que são anjos da guarda seu que fazem é verdade. essa ajuda. Mas tem uns palhaços também no meio, né? Tem uns aí que eu não vou falar nome não, mas sabe quem que é. Um abraço, Flecha, por falar em Entendeu? amigos, não em palhaço, em amigos. Um abraço, Flecha. Mas a equipe sua é muito boa, sempre tá nos ajudando ali na região do Garcia, enfim. E aí, Nick, eu vou fazer um bate-bola rápido com você, Bora, para você responder em uma palavra ou uma frase curta, o que você achar melhor, certo? vamos lá. Família, Meu tudo, política, necessária. fé, É, o que me move. viagem,
Viagem, preciso fazer mais. Fiz pouco ainda. Filhos. Ah, filhos, um presente de Deus. Futebol. Futebol, puxa, minha alegria. Show de bola. Nick, você pretende fazer algum outro, se aprimorar em outro curso, algum outro estudo que você tem em vista que você acha que é importante para quem quer começar ou para quem tem pretensão de entrar nesse meio político? Olha, o estudar sempre é bom, né? O conhecimento, a educação é algo que a gente absorve e que ninguém tira da gente, né? Diferente de bens materiais, Sim, de coisas que a gente acumula exteriormente, né? Então, qualquer estudo, qualquer curso é importante. Eu estou num momento da vida que a minha vida é muito corrida, eu não tenho muito sim, tempo para me dedicar a isso, mas eu sempre busquei o conhecimento, né? Eu fiz cursos, a própria pós-graduação, a faculdade, cursos técnicos de CorelDRAW, né? A Larissa está aqui, que é da publicidade e propaganda, a Ana também, acho que mexeram muito em CorelDRAW, então eu fiz curso de CorelDRAW, é muito importante. Agora eu estou num momento difícil, sob o ponto de vista de capacitação. Agora eu procuro aprender muito no dia a no dia a dia, dia, né? sim. Muito no dia a dia. A minha função me dá a oportunidade de muito aprendizado, né? Implicitamente, assim, tacitamente, coisas que a gente vai aprendendo. E o que eu aconselho, assim, eu acho que os meios digitais, o trabalho que você faz aqui, não só no podcast, mas na estrutura que você montou, dá oportunidade das pessoas para aprenderem nos meios digitais, né? Acho que você vai falar um pouquinho desse trabalho já já, Sim, mas é uma oportunidade importante. Hoje em dia, quem quer ter sucesso profissional tem que estar antenado ao que acontece nos meios digitais, né? Então, eu acho que é um viés que não volta mais atrás, né? A questão da comunicação digital, a questão das redes sociais, a questão do atendimento rápido, né? O atendimento focado no cliente, o linguajar no atendimento. Então, são todas as coisas que se eu puder aconselhar o pessoal que nos acompanha aqui, eu acho que o investimento nos estudos na maneira digital, né? No digital é importantíssimo nos dias de hoje. Aliás, eu tenho uma prima, que é a Michelle Schneider, ela é conhecida nacionalmente e ela fala muito sobre IA, né? Ela é uma palestrante internacional, fala muito sobre IA, as profissões do futuro, né? Ela fala das profissões do futuro, sobre IA, o que o IA está fazendo nas profissões. E eu já tá aí um curso que eu fiz, uma palestra que eu participei dela que eu gostei muito e que a gente tem que ter muita atenção com a tendência do que está acontecendo. No entanto, né, cabe aqui um parênteses, né? Que o IA, que toda essa tecnologia não substitua o ser humano, né? ah, Porque sim, o não, ser isso. humano tem algo, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, o ser humano tem algo que o computador, que a inteligência artificial não tem, que é o coração, que é o sentimento, né? Então, assim, eu acho que tem que se complementar e não substituir Sim, um ao acho que outro, né? veio muito para agregar, né? A gente está numa evolução, né? A gente, bom, você viu muito mais que as evoluções que vem vindo de profissões, a tecnologia avançando, a rede social, que a gente vinha do Orkut no começo, e aí Pois é, for vindo e cada vez está surgindo mais redes sociais. Então acho que a gente ia aprimorando e aprendendo um pouquinho com essa evolução pra galera entender um pouquinho o que vai querer ser no futuro, né? é Ainda mais para verdade, as próximas gerações que tá vendo aí. Imagina o que vai ser daqui 10 anos, é como que vai verdade. ser a tecnologia. Nick, e como que é você hoje? Bom, eu particularmente não cheguei a ver, tá? Não é querendo puxar saco, mas não é. Como que é você lidar com as críticas que as pessoas. Querendo ou não, tem pessoas que vão criticar, que vão apontar o dedo. Como que é lidar com essas críticas, seja na rede social, seja de forma até mesmo presencial? Como é que é isso? Como que você está lidando com isso? Gabriel, acho que a primeira coisa que eu faço para lidar com críticas é assimilar e ter dentro de mim a convicção de que eu não sou perfeito, de que eu sou passível de erro, que eu sou um ser humano, um cidadão de Campinas que me propus a servir o próximo através da política, ponto. Um ser humano, né? Então, a primeira coisa que eu tenho dentro de mim é que eu posso errar. Porque se eu não admitir isso dentro de mim, a crítica vai me doer muito, porque eu vou achar que eu sou infalível. Sim, E daí me dói. Mas como eu tenho essa convicção de que eu sou um ser humano e que eu erro, quando vem a crítica, eu faço só o trabalho, eu tenho só o trabalho de fazer a depuração se ela é correta e eu tenho que sim, corrigir, eu tenho que melhorar,
ou se é algo que às vezes a pessoa está tendo uma visão míope sobre o nosso mandato e eu procuro expor o meu ponto de vista, o porquê eu acho que ela está errada. Então eu não tenho problema nenhum com crítica, porque eu tenho muito solidificado dentro de mim de que eu sou passível de erro e que eu erro, né? Ah, sim, isso Então, todos. assim, agora assim, com toda a modéstia, muito pouca crítica eu É, recebo. igual eu falei, eu nunca cheguei a ver É, nenhuma crítica. graças a Deus, muito pouca crítica ao nosso mandato. E isso se deve não só ao Nick, ao nosso time, Sim, né? Porque eu, como pessoa, sozinho, sou um. Eu um posso só. ajudar um número muito limitado de pessoas. Mas nós temos um time muito bom que trabalha muito pela cidade de Campinas, né? E que me representa muito bem. E ao me representar bem, as críticas não acontecem com tanta intensidade. E quando acontece e eu detecto o problema e eu vejo que nós estamos errados, seja eu ou seja alguém do nosso time, eu corrijo, Show, show. né? Isso e realmente eu vejo, a gente não vê crítica contra você, contra o seu mandato. Então, que isso perdure Amém. aí por, por muitos anos Amém. e que você continue fazendo um belo trabalho aí Amém. na nossa região e por Campinas. Certo, Isso Nick? aí. E uma curiosidade, bom, eu já sei, mas muita gente não sabe da onde surgiu o Nick. O Nick, né? Porque, bom, eu cresci chamando você de Luizinho. É, Então era Luizinho pra lá, Luizinho pra cá, e aí no mandato surgiu o Nick. E eu queria é, saber como surgiu essa história do Nick, do é. seu apelido Nick. Então, quando a gente vai sair o candidato, a gente tem que escolher o nosso nome político, né? Que não necessariamente reflete é, muito. Aliás, não necessariamente reflete o nosso nome. Você vê Tiririca, você Sim, vê outros nomes que não tem nada a ver com o nome da pessoa. No meu caso, o sobrenome meu é Schneider mesmo, sim. mas o Nick surgiu da seguinte maneira. Por que eu optei pelo Nick? Muitas das pessoas que me conheciam e que me conhecem, eu diria que metade me conhece como Luiz, ou Luizinho, que é meu nome, Luiz Henrique, e a outra, não, eu diria um terço Luiz ou Luiz Henrique, um terço é Henrique, muita gente me chama de Henrique, e um terço Nick. Então eu fiquei naquela, e agora? Qual nome eu escolho? Qual nome será o meu nome político? Não posso colocar Luiz Henrique Nick Schneider, não dá, é muito grande, né? E daí aí foi em oração mesmo, eu tive em 2023 a perda do meu irmão, né? Meu irmão faleceu, vítima de um infarto com 40 anos. E ele me deu o apelido de Nick. Quando ele era pequenininho, ele era gago, tinha dificuldade na fala. E o Luiz Henrique não saía. O Henrique do Luiz Henrique não saía. O Henrique virou Kiki, virou Ike e virou Nick. Aham. Então ele começou a me chamar de Nick por causa do Henrique, né? E diante da perda dele, e né, com essa dificuldade de escolher entre Luiz, Henrique ou Nick, em homenagem a ele, eu escolhi o Nick. Show, show, E eu acho que maravilha. ficou legal, porque é algo leve. Tem até aquela música Dominique, Nick, É. Nick, que os mais velhos vão saber, que é muito legal. E deu para trabalhar bem o nome, porque é um nome curtinho. E o Schneider é muito forte, né? Então é um nome mais leve, aliado a um nome mais forte, que é o Schneider, uma marca já um pouco mais consolidada. Mas eu levo o Nick com muito carinho. Qualquer Luizinho também, Luiz, eu gosto muito do meu nome, mas o Nick eu acho que dá uma sensação de mais proximidade com o eleitor. Sim, É o sim. Traz eleitor um pouco mais de intimidade, né? Isso, o eleitor me chamando do meu apelido, né? Do como eu gosto de ser chamado, né? Como chamar a Ana de Aninha, chamar a Larissa de Lari, você de Gabi, né? De Sim. Biel, que É, o seu pai exato. chama você de Nossa. Biel. Então, eu acho que é dar essa proximidade com o eleitor, eu acho bem legal. Show de bola. Nick, estamos chegando no momento final. Agora eu quero o momento merchan. Agora, por favor, momento merchan. Agora é hora de faturar. Agora é hora de faturar. Então, um agradecimento aí meu parceiro Adriano, do Mundo do Esporte, tá patrocinando a gente aí. Então, eu agradeço demais aí a parceria, tá bom, Adriano? Então, quem procura aí uniforme esportivo, tudo que for ligado ao esporte, só procurar o Adriano no Mundo do Esporte, certo? E também não posso deixar de agradecer, principalmente, a Mais Negócios Digitais, que é o espaço que eu tô gravando o meu podcast, é onde a gente tem aqui, onde eu trabalho, tá? Então, para quem não conhece, a gente está aqui no Parque Shopping das Bandeiras, então a gente tem um espaço de podcast, a gente tem espaço de live shopping, a gente tem cursos, igual a gente comentou aqui, tudo voltado pro cenário digital, então você que procura aí aprender um pouquinho mais, quer aprender, quer saber como ganhar dinheiro do mundo digital,
procura a gente aqui na Mais Negócios Digitais. Certo, pessoal? Nick, chegamos ao fim. Poxa. Foi um prazerzaço ter você aqui, uma conversa que, assim, sabia de muita coisa dessa história, mas ao mesmo tempo aprendi muito aqui. Espero que a gente se veja mais vezes aqui. Quero muito ter você aqui no futuro. Quem sabe numa pré-candidatura. Depois, se Deus abençoar, no segundo mandato. Que você continue fazendo esse trabalho excepcional que está fazendo por Campinas e pela nossa região. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recadinho para o pessoal aí. O que esperar do Nick nesse restante de mandatos, primeiro mandato, o que vem por aí do Nick Schneider. Gabriel, quem esteve aqui com você não foi o político, foi o seu amigo, seu irmão, aquele que te conhece desde criança, amigo dos seus pais, nossos pais são amigos também, uma pessoa que tem muito carinho por você, pela sua família, então uma gratidão enorme estar aqui com você nesse início de trabalho seu. Você é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito querida, muito simpática, e eu tenho certeza que esse podcast vai voar. Daqui a pouco teremos grandes personalidades aqui falando com o Gabriel. Eu sou só um grãozinho de areia, mas vai ter gente grande aqui que ele tava me falando, viu, gente? Principalmente a turma da bola aí que gosta, aguardem, aguardem. E dizer que nosso mandato continua à disposição, eu continuo à disposição de toda a população, de maneira geral, os amigos do Gabriel que acompanham o podcast dele, e contem conosco por uma cidade cada vez melhor, e eu espero errar pouco, produzir muito e entregar uma cidade ao fim do meu mandato melhor do que a que eu assumi como vereador na cidade de Campinas. Valeu, gente. Nick, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado, gente, viu? Mais um episódio Resenhando Podcast. Sexta-feira, 8 horas da noite. Continue curtindo, comentando, se inscrevendo. E é isso. Aqui a resenha, ela também é séria. Valeu!